Bom dia, hoje 30 de junho, terça-feira. Agradecemos a Deus por estarmos bem, com coragem. Peçamos a Ele que continue nos abençoando. Componente curricular é ciências. Nós vamos ver o último capítulo do apostilado de ciências da flor à semente. Vimos no primeiro capítulo, raiz que me apoia. Capítulo 2, caule que me sustenta. Capítulo 3, folha que me nutre. E hoje vamos ver da flor à semente. Páginas 136, 137. Observar as imagens que aparecem aí, que é de uma planta, é um tomateiro. E tem a sequência de como ocorre desde a semente até ao fruto. Então, em primeiro momento, aí a semente é lançada no solo. Na sequência, ocorre a germinação, a muda, né? O crescimento da planta, a formação das flores, a transformação das flores em frutos e frutos completamente desenvolvidos. O tomateiro é uma das plantas que produz frutos com várias sementes. Nós temos frutas em nosso meio ambiente que produz apenas uma semente, enquanto que outras produzem várias sementes. Vamos pegar lá, por exemplo, o mamão. O mamão, ele possui um ovário cheio de sementes. O abacate, no seu ovário, tem apenas uma semente. Podemos observar isso em várias espécies de plantas. Questionamento: de onde vem a semente das plantas? Então, de onde que ela vem? Lá ocorre todo o processo da semente, vem a muda, depois a transformação, as flores, para chegar aos frutos, e os frutos dar as sementes. Porque na sequência de desenhos, a planta dá flores para depois dar frutos? Porque a flor, ela precisa da fecundação. Se não ocorrer a fecundação, não dá o fruto. Todas as plantas produzem sementes? Então, aqui fica uma interrogação. Vocês vão pensar aí. Qual a função das flores e dos frutos nas plantas? Então, para que servem as flores e os frutos? As flores chegam aos frutos, os frutos dão as sementes. A flor. Observe as imagens abaixo, que diferentes estruturas podemos ver nas flores mostradas. Aí tem copo de leite, tem o lírio, tem a azaleia. Na outra página, as partes florais. A flor é o órgão reprodutivo das plantas. A maioria das flores possui pétalas, estames, que representam a parte masculina da flor, e ovário, que representa a parte feminina da flor. Como nós, mulheres, temos o ovário, as plantas também possuem ovário. Aqui aparece a flor, né, com as suas divisões, o estame, filamento masculino que produz o pólen, a pétala, a folha colorida que envolve os estames e ovário, e o ovário, região feminina da flor que guarda os óvulos. Para a reprodução acontecer, o pólen do estame de uma flor deve chegar até o óvulo de outra flor da mesma espécie. Como que ocorre a polinização? Então, vejam bem. Nas flores, os animais procuram o néctar,
que é aquele melzinho. Já observaram como que o beija-flor faz em uma flor? Alimento doce produzido normalmente na base das pétalas. Ao pousar nas flores, eles entram em contato com os grãos de pólen, parte masculina, que grudam em suas penas, pelos ou patas. Ao visitar outra flor, esse pólen pode grudar na parte que leva ao ovário, parte feminina, onde ocorre a fecundação. O transporte do grão de pólen da parte masculina para a parte feminina chama-se polinização. A formação do fruto. Os frutos são produzidos nas flores. Quando os grãos de pólen, parte masculina, chegam ao óvulo, parte feminina da flor, ocorre aquilo que eu já falei, a fecundação. Após essa etapa, o óvulo fecundado se transforma na semente e o ovário da flor aumenta de tamanho e se transforma em fruto. Aí tem as partes aqui. Número 1, grãos de pólen chegam à parte feminina da flor. 2, atravessam esse caminho no ovário. E número 3, a parte masculina do pólen chega à parte interna do ovário e fecunda o óvulo. Então, veja bem, tudo que tem que acontecer para que uma planta possa dar frutos. Número 1. O mamão tem muitos ou poucos óvulos dentro de seu ovário. Já falei lá no começo. Como você sabe? Acredito que todos vocês já tenham visto um mamão cortado. 2. A flor do abacate tem muitos ou poucos óvulos em seu ovário. Como você sabe? A planta em si, ela dá vários frutos, mas em cada fruto tem apenas uma semente, no caso do abacate. Leia o texto. Cada planta tem atrativos próprios para atrair seus polinizadores. O néctar há o formato da flor, que atraem pássaros, insetos e até morcegos. Os morcegos são animais que se orientam principalmente por sons. De acordo com a distância que seu som percorre e como ela volta, os morcegos conseguem desviar de obstáculos e procurar comida. Estudos recentes mostram que uma planta, a Margravia evia, tem folhas curvas que refletem o som dos morcegos, indicando a localização de suas folhas e assim pode ser polinizada. Espécies comerciais com alguns tipos de maracujás também só possuem frutos se são polinizados por morcegos. Então, nós achamos os morcegos, uma espécie de animais que é inofensivo à nossa saúde. Porém, algumas plantas precisam deles para sua polinização. Muitas pessoas têm medo de morcegos, por associá-los a vampiros. No entanto, a grande maioria dos morcegos não se alimentam de sangue, mas sim de néctar ou de insetos. Aquilo que eu já falei. Aqui vocês vão registrar o que vocês concluíram dessas observações sobre essa introdução da flor à semente. Como que uma planta dá os seus frutos chegando às sementes. Vocês vão fazer as conclusões de vocês no espaço abaixo ali. A importância das flores. Além de ornamentar ambientes, as flores têm importância na alimentação e na produção de substâncias úteis como perfumes e remédios. Plantas como capuchinha e amor perfeito têm flores saborosas, utilizadas em saladas
ou para enfeitar pratos. De plantas como a camomila e a calendula, retiram-se substâncias para fabricar perfumes e remédios de suas flores, além de serem matéria-prima para ótimos chás. Mas atenção, não tome chás de planta consideradas medicinais sem indicação médica. Tem muitas pessoas que fazem uso de muitas plantas medicinais sem orientações de um profissional capacitado a receitar. Nós já vimos anteriormente as plantas que nos dão flores comestíveis. Já falamos do couve-flor, do brócolis. Aí tem duas imagens que aparecem. Circule abaixo o nome de alimentos que são flores. Em seguida, desenhe-os no espaço ao lado dos nomes. Então, aqui, vocês vão circular o brócolis, o couve-flor, a alcachofra e o jasmim. E vão desenhá-los. Se não conhecer as plantas, pesquisem. Entre lá no Google e pesquisem esse tipo de flores comestíveis. Para hoje, em ciências, são essas atividades. Leiam os textos com bastante atenção, voltem às leituras, certo? Fiquem com Deus e um grande abraço.